Você pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom, irmãos, e paga bem. Deus é um bom pagador. Deus está cuidando de você, está cuidando da sua fé, está cuidando dos seus pensamentos, está cuidando da sua vida. Sabe, tem coisas que parecem às vezes, meu Deus, como isso acontece? Ei, irmãos, quando você confia em Deus, você sabe aonde você deposita a sua confiança. Quando você toma decisões voltadas à palavra, irmão, você descansa. A fé, irmãos, ela vai ser manifesta e vai ser operada na sua vida pelo aquilo que você fala. Sabe? Deus opera pela fé. Amém? Não é assim? Mas olha só, mas nós precisamos ouvir a mensagem para sermos salvos. Se você não ouvir a mensagem da palavra de Deus, você não encontra salvação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Fé é gerada no seu coração por palavras. Fé é gerada no seu coração por aquilo que você ouve da parte de Deus. Fé é gerada no seu coração por aquilo que você ouve, absorve e pratica daquilo que a palavra de Deus te diz. Porque se você ouve a palavra e não a pratica, você é um operoso negligente. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela é ouvida e absorvida, você absorve a palavra entra em você, ela vai habitar na sua mente, ela vai morar no seu coração, e ela vai ser manifesta por aquilo que você ouviu. Amém? Você está conseguindo compreender até aqui? Parece difícil para você? Não, né? Eu entendo, irmãos, que quando você está exposto à palavra de Deus, como num ambiente como esse, onde nós estamos aqui, entoando louvores, cantando louvores, expressando que tu és, que Ele é, que nós temos uma fonte, somos ligadas a ela, e essa fonte, ela é eterna. Essa fonte, ela não diminui, ela tem um poder crescente de se manifestar, crescer e atuar na medida que você ouve a palavra e você a pratica. Fé gerada no seu coração, e a fé sendo gerada no seu coração, você coloca para fora daquilo que você recebe. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você está falando de fé, fé está em evidência na sua boca, fé está em evidência naquilo que você lê, fé está em evidência naquilo que você fala, fé está nas coisas que você olha, e você olha para coisas, e você vê Deus envolvido naquilo, você vê Deus em manifestação na sua vida. Então você está se enchendo, vendo Deus nas coisas que estão ao seu redor. Sabe quando você olha para um mar, e você vai pescar? Você vai para o mar pensando assim, eu vou pescar, mas será que eu pego peixe se eu for para o mar? Você já sai de casa com dúvida, Antônio? Mas será que Deus vai me dar um peixe hoje? Será que eu vou conseguir botar um anzol lá, aquela isca e jogar? Às vezes você vê pessoas frustradas, né? Hoje eu fui pescar com a Vanessa. Fomos para um deck, eu e ela. Aí cheguei lá, ainda bem que ela foi para a igreja de criança. Aí fomos lá pescar, aí ela, amor, bota aqui a isca para mim. Aí eu botei a isca e joguei na água. Aí quando eu estou preparando a minha isca, ela, já peguei um peixe. Aí, tá bom, puxa aí. Aí, tira para mim, amor, tirei o peixe, botei aqui. Aí quando eu fui pegar, amor, bota a isca para mim de novo. Eu falei, não dá para pescar com você. E elas. Aí, irmãos, que eu estava falando da Vanessa. E aí, assim, aí eu falo para ela assim, se você quer pescar, aprende a pescar. Bota a sua isca. Bota a sua isca. Mas aí eu olho para a mão dela tão linda, né? Com as unhas feitas. Aí ela vai botar aquela sardinha, com a mão fedendo. Falei, não, deixa que eu boto a isca para você. E aí toda vez que a gente vai pescar, ela pega mais peixe do que eu. Aí ela fala, eu pesquei mais que você. Eu falei, claro.
Porque toda vez que quando eu vou pensar, às vezes eu dou minha linha para ela, quando eu vou tirar o peixe dela, peguei outro. Pegou com a minha linha, né? Mas aí foi ela que pescou. Mas a gente não sai de casa desmotivado e dizer assim, será que se eu for pescar eu vou pegar um peixe? Não, você sai com a expectativa de que você vai pegar um peixe. Eu estou falando para pescador, gente. Você que não é caiçara, eu sou nascido e criado em água. Mentira, brincando. Mentira não, brincadeira. Mas a gente ama, e a gente faz coisas que a gente gosta de fazer. Só que mesmo nas coisas simples que nós fazemos, nós trazemos Deus para perto da gente. E a gente crê. A gente crê naquilo que a gente declara, a gente crê naquilo que a gente fala, a gente crê naquilo que está sendo estabelecido sobre a nossa vida. Pode ser numa pescaria, mas pode ser para que seja em decisões que você vai tomar, sobre um carro que você vai comprar, de uma casa que você está crendo para ser sua. Amém, irmãos? Uma casa nova chegando para você, novinha, em nome de Jesus, mobiliada. Aleluia. Eu tenho recebido respostas de pessoas que falam assim, eu queria para uma geladeira. Deus me deu mobília completa. Sabe, a gente às vezes gera uma expectativa de fé, de coisas. Eu lembro, irmãos, de 10 anos atrás, eu falava assim, meu pai, Senhor, será que um dia o Senhor vai me dar condições de eu ter um terreninho na beira de uma praia? Será, Vanessa? A gente ficava assim, pensando, nem imaginávamos morar em Angra dos Reis. E Deus proporcionou para a gente a possibilidade de morarmos numa casa na praia, da nossa casa ser construída, e hoje nós vemos a manifestação. Eu não vou deixar de crer, irmãos. Sabe? E aí a gente fica assim, meu Deus, olha, está acontecendo. Não, irmãos, coisas que foram declaradas lá atrás. Mas sabe, tem coisas que a gente precisa construir todos os dias. Tem coisas, irmãos, na nossa vida, que eu não estou dizendo para você que você não vai viver. A fé, ela não negligencia os fatos, nem as evidências das coisas que estão em manifestação na sua vida. Às vezes você está passando por um momento difícil, de pressão, mas a fé não negligencia isso. Mas nós temos que ter cuidado, para não deixarmos essas coisas que estão momentaneamente paralisando a gente, serem o nosso referencial. O nosso referencial é Cristo. Pode ser que no momento de aflição, de dúvidas, de enfermidade, de um sintoma que está em manifestação no seu corpo, de coisas que está tentando paralisar a sua mente, de um sono que está tentando impedir você de dormir, uma falta de sono. Ei, aquilo são momentos, irmãos, que você pode olhar e dizer, ei, pai, eu creio num Deus que pode me ajudar a resolver toda essa parada. E você começa a declarar coisas novas sobre a sua vida. O que diz a palavra? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Palavra, irmãos, são das coisas que nós ouvimos da parte de Deus. Mas se ouvir é diferente de escutar. Já prestou atenção nisso? Não, eu escutei. Mas como é que falou? Eu não sei. Eu simplesmente escutei. Mas quando você ouve, você tem certeza daquilo que foi falado. Você não tem dúvida daquilo que ouviu. Então, se você ouviu, irmãos, palavra entrou no teu coração, manifesta daquilo que está sobre a sua vida. Coloca para fora daquilo que você está recebendo da parte de Deus. Coloque em evidência sobre a sua boca, sobre os seus pensamentos. Você precisa, irmão, reagir. Fé, ela tem uma ação correspondente ao seu milagre. Você vai desfrutar e você vai andar mediante aquilo que você vai falar e crer. A sua boca vai definir como você vai chegar, aonde vai chegar e como vai chegar. Ei, eu vou. Já tentou subir um morro? Aí você olha para o morro e fala, tão alto, né? Mas se eu chegar até a metade dele, eu acho que eu já chego lá. Aí você fala, morrendo. Eu acho que minha língua vai sair para fora. Aí você já encontra uma dificuldade, nem começou. Mas você já começou com determinação? Então, vamos embora. Isso aqui vai ser pequeno para mim. Isso não vai me parar. Isso não vai me paralisar. Isso vai ser pequeno demais. Eu já fiz coisas piores. Isso aqui vai ser fácil. E aí você começa com uma palavra de fé sendo gerada no teu coração. E você começa uma ação correspondente. Pressões vão tentar paralisar você. Um chão com buraco. Uma lama descendo pela rua. Ei, irmãos, mas você não para. Você não é daquele que retrocede. Você é da fé, irmãos. Quem tem fé, é gerado em fé, não retrocede, não olha para trás. Sintoma não faz você parar. Circunstâncias não faz você parar. Gere isso no seu coração. Ei, eu não sou daquele que retrocede. Esses dias eu estava orando em casa.
com o coração um pouco apertado. E aí eu falei, Senhor, eu não sei de que se trata, mas eu vou continuar orando. E aí de repente eu recebi uma notícia, um relato no WhatsApp, uma mensagem, falando de coisas que naquele momento meu coração apertou. E eu comecei a orar. E eu falei, agora eu entendi o motivo. Tem situações, irmãos, que o Espírito Santo vai te sinalizar antes, para que você comece a interceder, para que sintomas ou palavras que cheguem sobre você não paralisem você. Amém? Romanos 10, 13. Vamos passear um pouquinho. Aleluia. Ara. Versão. Romanos 10, 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Como pois invocarão aquele a quem não creram? Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? Ou como ouvirão se não há quem pregue? Ou como pregarão se não forem enviados? Sim, como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Sabe, o texto ele deixa bem claro que, Isaías deixa bem claro que, quem deu crédito à nossa mensagem? Quem foi que deu crédito? Porque quando você ouve a palavra, e essa palavra ela traz uma mudança na sua vida, você dá credibilidade a ela. Não é assim? Você confia naquilo que foi falado a seu respeito. Você confia naquilo que Deus está dizendo a seu respeito. Você confia naquilo que está sendo profetizado sobre a sua vida. Você confia numa palavra de cura sobre você. Quando um ministro ou um homem de Deus, uma mulher de oração diz assim: ei, essa situação vai passar, você vai ser curado. E eu creio no nome de Jesus, logo, logo esse sintoma passando. E você recebe aquilo e diz: eu creio. Eu creio em portas de emprego sobre a sua vida. E você pega e diz: eu creio. Você olha para as coisas e as situações que vêm, e você olha para elas e diz assim: eu creio. Mas você dá credibilidade àquilo que está falando a seu respeito. Mas eu quero despertar o seu coração. A gente fala muito de fé. Você vai ouvir muito de fé nesse lugar. Nós somos um povo da fé. Nós queremos uma palavra de fé sobre esse lugar. Mas sabe, irmãos, nós precisamos dar crédito à fé. As evidências dela, os sinais dela. Porque se você não dá credibilidade daquilo que Deus diz a seu respeito, ei, você será como alguém que ouve e não pratica a palavra. O Ronald deu um exemplo que a gente é muito antigo. Esse exemplo, e ele lembrou ele esses dias aqui, o Pedro estava me lembrando, que a gente estava na correria, e ele estava falando daquele homem que estava em cima de uma corda, né, em cima de não sei quantos andares, de uma bicicletinha de uma roda só, e aí aquele homem falou que ia atravessar de um prédio para o outro lado, não sei quantos metros de distância, a não sei quantos andares de altura, e ele dizia: eu vou subir lá, vou pegar essa bicicleta, vou botar em cima dessa corda, e vou atravessar em cima dessa corda de um prédio para o outro. E as pessoas diziam: não, que é isso, você é maluco, você é doido, não faz isso não. E aí ele falou assim: não, eu vou lá, eu acredito que isso vai acontecer, e eu não vou cair de lá. E aí ele virou um senhor, olhou para ele e disse assim: eu acredito em você. Aí ele falou assim: você acredita? Ele falou assim: acredito. Então ele falou assim: então vamos comigo, sobe nas minhas costas que nós vamos atravessar junto.
Aí ele falou assim, eu acredito em você, mas eu não confio em você. Existe uma diferença, irmãos, muito grande em você acreditar e saber que Deus faz, e você não confiar naquilo que Deus faz. Pode alguém, por gentileza, ficar aqui de plantão para mim? Tem alguém que possa ficar aqui, por favor? Obrigado. Aí eu não vou ficar limitado. Então, eu posso confiar naquilo que se fala. Mas se eu posso acreditar, mas se eu não confiar, não depositar nele a minha confiança, pode acontecer várias coisas. Mas eu preciso aprender a depositar em Deus, de que independente do que esteja acontecendo, a minha confiança está nele. Amém, irmãos? Fica aqui comigo. A minha confiança está nele. Eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para fazer. Eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para fazer. Quando as coisas vierem sobre a sua vida, você pode declarar, eu sei em quem tenho crido e ele é fiel para fazer. Sabe, irmãos, não é como começa a sua jornada de fé, mas é como termina. Paulo ele deixa muito claro isso. Ele fala, olha, eu cumpri a minha carreira, trabalhei muito, fiz muitas coisas, mas eu guardei a minha fé, porque ele sabia pelo qual tempo ele estava proposto. Ele sabia por qual tempo as coisas estavam em manifestação na vida dele, mas em momento nenhum ele negligenciou. Você não vê Paulo reclamando das coisas. Você não vê Paulo murmurando porque estava preso, porque estava sendo açoitado, porque as coisas estavam acontecendo na vida dele. Não. Ele dizia, olhava para as situações e falava, ei, fique tranquilo. Eu fui açoitado, eu sofri naufrágios, eu fui apedrejado, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. A gente recebe, irmãos, pedradas no caminho, pancadas, informações que tentam paralisar a nossa vida de fé. Mas eu quero dizer para você, ei, não é como você começa, mas é como você vai terminar. A Bíblia diz, a sua leve e momentânea tribulação vai produzir em você um peso de glória. O que você está vivendo hoje vai levar você para uma nova estação. Mas nós temos que, irmãos, olhar para a nossa vida de fé e confiar naquilo que a palavra diz a nosso respeito. Eu tenho visto homens e mulheres que estão sendo paralisados, estão sendo limitados por aquilo que estão deixando os sintomas de informações chegarem sobre o corpo delas, sobre a mente delas, sobre os sintomas que estão de palavras que elas têm recebido. E elas estão presas. Elas acreditam que Deus faz, mas não confiam. Homens e mulheres, servos de Deus, que sabem que Deus pode fazer, mas não confia. Eu creio que Deus pode fazer. Mas comigo eu não sei se ele fará. De repente ele faz com o meu vizinho, ele faz com o meu irmão sentado do meu lado, mas eu não tenho tanta capacidade assim para receber ele. E aí a gente limita Deus da nossa incapacidade, dos nossos limites, com os pensamentos e os sofismas que vêm sobre a nossa mente, dizendo que a gente não tem capacidade de fazer, dizendo que nós não somos aptos para isso, dizemos que nós não somos aqueles que vão conseguir viver uma vida de fé, uma jornada de fé. Ei, mas Deus está olhando para você e Ele te vê pronto. Deus não te vê do jeito que você está, Ele te vê pronto. Sabe, quando você olha para o seu filho, eu estava falando isso hoje, eu falei, Vanessa, o nosso papel é injetar na vida dos nossos filhos que eles vão chegar no bom lugar. É acreditar que independente das escolhas que eles fizerem, ou de onde eles estão, eu falar assim, filho, vai dar tudo certo.
A Bíblia diz, irmãos, que os nossos filhos são como flechas na aljava. A flecha, ela fica aqui pronta. Mas nem todas são lançadas, elas ficam aqui prontas. Mas para elas estarem aqui, elas têm que estar prontas para serem usadas. Tem palavras que você vai receber e que você vai guardar no seu coração e elas não vão ser usadas nesse exato momento. Mas quando você precisar de uma palavra de fé, ela está dentro do teu coração, ela está na sua boca, ela mora em você. E quando ela precisar entrar em manifestação, você está cheio por dentro e está sendo manifesto por fora. Daquilo que você fala e crê. Você precisa, irmãos, estar envolvido numa palavra que vai trazer sobre você credibilidade daquilo que você confia. Quando você olha para a palavra de Deus e você vê aquilo que Deus fala a seu respeito, olha o que diz em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reconheçam em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Modo de viver e agir. Veredas. Modo de que você vive e de como você age. Deus quer endireitar a forma como você vive e a forma como você age. Deus quer que você entenda que existem princípios que você precisa ouvir, receber da parte de Deus, crer que vai acontecer e Ele muda princípios, caminhos e atitudes que existem sobre você. Quando você pega a palavra e coloca ela em manifestação na sua vida, Ele traz sobre você crescimento e avanço. Fé é gerada no seu coração e avanço e crescimento começam a manifestar na sua vida. Não, você não entendeu. Quando você ouve a palavra, e essa palavra está sendo ruminada no seu coração, eu creio, não vai me paralisar. Esse sintoma de incredulidade vai sair do meu coração. Esse ressentimento vai sair dos meus pensamentos. Esse sintoma de enfermidade não vai me fazer paralisar. E aí gera dentro de você uma indignação contra as situações que estão tentando paralisar você. E aí você dá uma voz, diz, ei, em nome de Jesus, isso não vai me fazer parar. E você toma uma atitude correspondente. Veredas, agir, manifestar daquilo que você crê. Esse livro do Smith Wigglesworth, falei certo, Isabela? Não, né? Eu ainda vou acertar. Ele fala, irmãos, que esse homem, um encanador que tinha a 4ª série primária, ele se indignava com as ações de enfermidades de pessoas que ele olhava para elas e elas diziam, eu estou com câncer. E ele vinha perto daquelas pessoas e dava um tapa sobre aquela região e as pessoas ficavam assustadas, mas aquela pessoa que tomava aquele golpe, ela dizia, eu fui curada. E ele tinha essa ação de ter uma atitude agressiva quando ele sabia que uma pessoa tinha uma enfermidade. Ele agia com uma ação. Só que ninguém das pessoas das quais ele tomou esse tipo de atitude sentiram uma dor de sentir o tapa ou uma agressão. Elas sentiram o poder de Deus. E aí foram perguntar para ele sobre o que era aquilo. Ele falou assim, não tem como eu olhar para uma pessoa ser ferida por Satanás, ser atacada por ele, e eu ter uma atitude de gentileza com ele. Eu sou agressivo quando Satanás está tentando paralisar alguém. Eu falei, meu Deus. Vou começar a fazer uns negócios desse aqui na igreja. Esses dias uma irmã, fica tranquilo, não vou falar seu nome não, falou que chegou aqui e falou assim, o pastor botou aquela mão dele na minha cabeça assim, quando ele botou a mão na minha cabeça, eu quase fui pro chão. Eu falei assim, sangue, calma irmã, já vou chegar mais carinhosamente na sua cabeça. Mas sabe, irmãos, a gente tem que ter atitudes que vão mudar áreas na nossa vida, as nossas veredas, daquilo que nós pensamos e falamos.
como nós estamos falando, como nós estamos reagindo com aquilo que está se manifestando a nós. Esses dias eu falei que quando eu estava com uma enfermidade, eu vi que os sintomas estavam no meu corpo, eu levantei, entrei no banheiro, tomei um banho, comecei a orar em línguas, saí do banheiro, naquele sintoma ainda não tinha passado. Mas eu saí do banheiro, olhei para a Vanessa e falei assim, estou ficando melhor. Tonto, mas eu falei assim, logo, logo isso vai passar. Sentei do lado dela, 40 minutos depois eu já não estava com mais febre, eu já estava bem. Tinha mandado uma mensagem para o Emerson, falei, Emerson, vai me substituir amanhã que eu não estou bem não. Eu falei, ih pastor, amanhã foi um assunto para resolver. Eu falei, então fica tranquilo, está tudo certo, já melhorei. Sabe, irmãos, a gente olha, ai, essa minha dor de cabeça, esse meu sintoma, esse meu marido, esse meu filho, e a gente leva numa propriedade como se aquele problema fosse seu e morasse na sua vida. Não aceita, irmãos. Repreende isso da sua vida. Toma uma atitude correspondente com aquilo que Deus disse a teu respeito. Você é filho de um Deus que te ama. Você é filho de um Deus que tem sobre você um poder. Ele te deu essa autoridade sobre essa terra. A Bíblia diz que Deus veio e deu sobre a igreja o poder de pisar serpentes e escorpiões e desfazer as obras de Satanás. Deus deu essa autoridade à igreja. Você é a igreja, irmãos. Quando você entende isso, a tua família não pode ser melhor do que a Bíblia diz a teu respeito. O seu casamento não pode ser melhor do que a Bíblia diz a teu respeito. Se Deus disse que o seu casamento, irmãos, vai ser um casamento alinhado com aquilo que Deus diz a teu respeito, ele vai se alinhar. Crê. Esse mesmo homem, Smith, melhorou? Ele bebia muito. E ele falou para a esposa dele, ela chegou em casa e disse assim, ó, se você for para a igreja, eu vou trancar essa porta e você vai dormir na rua. Ele morava num lugar muito frio, um lugar que nevava. E aquela mulher disse assim, eu vou para a igreja. E ela saiu e foi para o culto. Quando ela chegou em casa, a porta estava trancada. Ela dormiu na varanda da casa. Esse mesmo homem que diz que na Bíblia, tem sinais de mais de 20 pessoas ressuscitadas, comprovadamente, através da unção de Cristo na vida dele. Depois foi usado grandemente, mas até ele se converter, deu trabalho. E esse homem estava lá, com a porta trancada. Quando foi de manhã, ele abriu a porta, a esposa dele olhou para ele e disse assim, vou preparar seu café, meu amor. E entrou em casa, eu acho que na força do ódio. Mas foi lá, fez o café dele, trouxe para ele, serviu ele, e aquele homem foi constrangido. E aquele homem se converte. E trouxe vidas às pessoas que estavam morrendo. Pessoas foram curadas. A Bíblia diz que na estação, o evangelho, ele cresceu de uma forma extraordinária nos anos 40. Sobre a região dos Estados Unidos, as igrejas começaram a ser avivadas através de uma palavra profética que saiu da boca daquele homem. Igrejas que eram tradicionais começaram a ser avivadas porque ele tinha declarado uma palavra profética sobre pessoas. Sabe, irmãos, a gente olha às vezes a circunstância limita a nossa fé. Ai, não tem mais jeito mesmo não. Já tentei de tudo. E aí a gente olha para as nossas limitações e a gente fica, já tentei, não entra, não dá jeito. Esse abençoado, aí você troca as palavras bíblicas pela sua vida, para você não falar um palavrão. E aí você começa a trazer coisas, mas a gente quer mudar às vezes até a nossa forma de viver, mas a gente não quer mudar as nossas ações sobre aquilo que Deus diz a nosso respeito. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos num ambiente como esse, onde você tem uma igreja, amigos, esposa, ou um marido, ou um filho, e às vezes a gente guarda dentro da gente um sentimento de que a gente não tem força para falar. E é sobre isso que eu queria falar um pouco essa noite. Eu não sabia como introduzir isso. Mas às vezes você está envolvido num ambiente onde você está aqui, mas você está sufocado. Porque você não tem um amigo, porque você não tem uma amiga, você não sabe se você confia, se você fala, se você deposita, ou não, eu sou da fé. Aleluia. Eu não posso dizer o errado. Eu não posso dizer que eu estou assim.
ou que eu estou assado, mas você guarda ressentimentos dentro de você, de que você não consegue expor, nem a Deus sobre isso. E você vai ficando afogado nos seus sentimentos. Eu quero dizer para você essa noite que isso acabou. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você precisa entender que você precisa ouvir, mas você também precisa falar. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de dizer que você não está bem. Quando meu filho começou com sintomas de depressão dentro de casa, e no começo a gente não entendia muito, eu falava para ele assim: para de besteira, rapaz. Para com essa frescura. E eu não queria acreditar que o meu filho estava entrando em depressão. Até Deus falar comigo e dizer: ei, você precisa aprender a reeducar como você fala com o seu filho. E eu aprendi uma linguagem nova para não agredi-lo mais com palavras. E nós começamos juntos a construir um caminho para ele sair da estação que ele estava. Sabe, às vezes a gente precisa reeducar as nossas veredas, as nossas palavras, os nossos pensamentos, para que áreas na nossa vida não paralisem a gente. Porque pode ser que tenham pessoas perto de você que estejam morrendo espiritualmente e você não está enxergando isso. Pode ser que tenham pessoas que precisam crescer espiritualmente, mas você com as suas palavras está limitando ela. Amém, irmãos? Eu não estou trazendo condenação sobre você, mas eu estou trazendo uma inspiração da parte do Senhor para trazer livramento sobre a sua vida espiritual. Sobre áreas que eu creio que em nome de Jesus você não vai ser mais afetado por elas. E tudo aquilo que eu anotei para falar ali, eu já até deixei de lado, porque eu sei que o Senhor tinha algo para falar a respeito disso essa noite. Sabe, você tem um pastor. E a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E quando as ovelhas ouvem a voz do pastor, elas identificam para onde vão, a que caminho tomar, a que decisões tomar, aonde beber da água, da onde comer, da onde elas vão se sentir seguras, confiantes. E às vezes a gente está ouvindo tantas vozes que a gente não está identificando a voz do nosso pastor. E as vozes que estão vindo sobre a nossa mente estão levando a gente para muitos lugares, menos para a presença. Essa é uma noite, irmãos, que eu creio em nome de Jesus, que você vai começar a identificar a voz do seu pastor. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Vamos lá, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Ara. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o seu coração. Não endureçais o coração, como na rebelião do dia da provação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegarão a conhecer os meus caminhos. Sabe, por causa de uma dureza de coração,
de ouvir a palavra e não deixar essa palavra entrar no coração dele, Deus tinha prometido àquele povo de que eles iam entrar numa terra que emanaria leite e mel. Uma terra prometida que Deus daria a eles. E aquele povo ficou, a Bíblia diz que eram poucos quilômetros que eles percorreriam em poucos dias, se eu não me engano. Eu não me lembro agora exatamente o tempo, mas a distância diz que não seriam mais do que uma semana de caminhada. Só que o coração deles estavam tão endurecidos, porque eles estavam vendo as proezas de Deus, os milagres em evidências. Eles viam como se você visse aqui, pessoas sendo curadas, resgatadas. Você vê o poder de Deus em manifestação, mas o coração deles estavam endurecidos. Eles não estavam com o coração aberto para deixar essa palavra mudar a vida deles. E eles ficaram, e a Bíblia diz aqui no versículo 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não chegarão a conhecer os meus caminhos. Sabe, irmãos, quando o nosso coração está endurecido, a gente não consegue identificar o caminho que Deus tem para a nossa vida. Para que direção nós tomamos, para que lugar nós vamos. Porque nós não estamos ouvindo a voz daquele que deveríamos ouvir, ou dando credibilidade à palavra. Como eu disse, a fé, ela não negligencia os fatos. Pode ser que você esteja aqui, esteja passando por uma dificuldade, um sintoma no seu corpo, ou sintomas na sua mente, que estão tentando paralisar você. Ei, mas se o seu coração estiver disponível e confiante naquilo que Deus tem para você, irmãos, Ele muda tudo. Ele muda aonde você vai, Ele muda do que está acontecendo, Ele muda sobre aquilo que você está fazendo, Ele traz para você uma novidade de vida, Ele traz para você uma esperança, Ele traz sobre a sua vida uns pensamentos que você vai olhar para eles e você vai confiar naquilo que Deus diz a teu respeito. Ah, meu Pai. Pessoas estão deixando de falar o que deveriam falar e estão falando o que não deveriam. Eu tenho visto pessoas se afundarem num engano. Engano. Mas eu creio que essa noite, irmãos, existe uma clareza da parte de Deus sobre a sua vida. Existe um cuidado com o Senhor sobre você, para que você entenda de que o seu coração, ele precisa estar sendo alinhado à palavra. Quando você ouvir uma palavra de Deus nesse lugar, eu vou te falar uma coisa, você está num mês, que se você estiver aqui todas as quintas-feiras, existe conteúdo suficiente da parte de Deus, através de aulas demonstrativas do Rema, #fica a dica, para que você comece a correr uma carreira proposta. Nós temos colocado o desejo do nosso coração de fazer essa palavra da fé correr com velocidade sobre a sua vida. Nós não estamos aqui em vão. Eu não vim para cá brincar de ser crente. Não. Eu vim para cá porque eu confio num Deus que continua fazendo. Num Deus que continua operando. Num Deus, irmãos, que independente do que esteja acontecendo, de a minha conta, ei, a gente tem que olhar para a nossa conta e ver ela no vermelho, não se acostumar com isso não. Olhar para a nossa conta no vermelho e dizer assim, ei pai, eu creio no nome de Jesus, recursos chegando sobre a minha vida. Eu creio no nome de Jesus, uma vida de prosperidade sobre a minha casa. Olhar para o seu casamento e olhar para ele e dizer assim, ei, eu creio no nome de Jesus sobre um casamento restabelecido pela palavra. Não aceitar, irmãos. Não aceitar, não aceite. Menos do que Deus diz a teu respeito. Sabe o que Deus diz a teu respeito? Bota em 1 Pedro. 1 Pedro 2,9. Olha o que diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, irmãos, você foi resgatado de um mundo de trevas. Deus fala que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não está dizendo que você é mais ou menos filho.
Deus está dizendo, irmãos, que você é povo dele. Uma nação santa. Quando a gente diz assim, eu sou santo, porque Deus disse isso a teu respeito. Não é porque a gente só está crendo para ser santo, não. É Deus que disse isso. Então você creia no que diz a palavra. Creia que Deus está falando sobre você. Creia que a promessa, ela está em evidência sobre situações que você vai desfrutar daquilo que Deus diz a teu respeito. Quando você, irmãos, começa a olhar para a palavra, e você começa a ver a palavra como um bolo fresco. Sabe o que é cheiro de bolo fresco? Meu amor fez um hoje pro café da tarde. Chocolate. Um caldo ajoelhado em cima assim, ó. Aí ela começou a fazer o bolo, aí a casa começou a ser contagiada com aquele cheiro. Eu falei, só o cheiro já está gostoso. E aí você gera expectativa. Sabe o que é gerar expectativa de comer algo bom? Clarinha sabe, né, Clara? Aí você fica lá, e aí, esse bolo está pronto? Não, que eu gosto de bolo quente. E aí ela, amor, bota logo esse bolo aqui na mesa, amor. O cheiro de você comer algo que está sendo produzido. Sabe, irmãos, a nossa vida de fé é assim, ela tem que gerar em nós uma essência. De você olhar para a circunstância e você dizer assim, ei, logo eu estou sentindo que eu vou para uma nova estação, que isso vai passar. E aí você olha para o problema e diz assim, ei, problema, você está passando. Porque eu sinto o cheiro de coisas novas, eu sinto o cheiro do meu milagre, eu sinto o cheiro da minha cura, eu sinto o cheiro de coisas novas na minha vida, eu sinto o cheiro do meu casamento transformado. E gera no seu coração uma expectativa de receber aquilo da parte de Deus. Você precisa receber uma expectativa no teu coração, de um coração destravado, para receber aquilo que Deus diz a teu respeito. Ei, olhe para a situação e fala assim, ei, logo, falta pouco para me receber. Ei, olha para o carro que você quer, a cor que você quer e diz, pai, obrigado por um carro novo. Preto, amarelo, verde, da cor que você gosta, irmão, não importa. Mas se você crê, Deus pode fazer. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Ela não diz que era só para um ou para dois. A fé, irmãos, ela traz a evidência, não a fatos específicos a pessoas, mas a fé, ela traz evidência àqueles que creem. A Bíblia diz, se você disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê naquilo que se diz, assim será com você. A fé, ela está esperando uma atitude correspondente de você dizer aquilo que você quer crer e receber da parte de Deus. Amém? Aleluia, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. O louvor pode me ajudar. Essa aqui, flash. Aleluia, nós vamos cantar um louvor. E eu queria fazer um convite a você que está aqui. Eu sei que existem pessoas aqui. E se você não tem, ou nunca viu, ou nunca teve esse costume, mas eu quero dizer que passos de fé, eles mudam a ação correspondente àquilo que você quer receber da parte de Deus. E pode ser que você esteja aqui nesse lugar, e uma decisão de um convite que eu vou fazer a você, de você vir aqui na frente, e mudar áreas na sua vida, aonde você tem sido afetado por sofismas. E eu vou dizer para você, sofismas são mentiras de Satanás tentando paralisar você. Dizendo que você não pode, que você não é capaz. Mas como diz a palavra, tudo é possível àquele que crer. E eu não sei do que você precisa, mas se você crer, Deus pode fazer. E sabe o que Deus está esperando que você faça? Tome uma atitude correspondente àquilo que você quer receber da parte dele. Então, de repente, Deus está esperando você colocar o pé, para que ele coloque o chão, para que você pise sobre ele.
Então eu quero convidar você, se você está aqui, se você quer uma mudança sobre a sua vida em áreas específicas, fique tranquilo. A gente não está aqui para expor você, mas a gente está aqui para mover você em fé. E enquanto esse louvor canta, eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Não se envergonhe. Um dia eu já estive aqui. Um dia alguém já orou por mim. Um dia eu fui transformado através dessa palavra. Um dia pessoas que estavam aqui foram alcançadas por aquilo que nós estávamos ouvindo e crendo. Então quando eu venho aqui, irmãos, eu estou dizendo, eu creio, eu confio, eu acredito naquilo que Deus diz a meu respeito. Aleluia!